E aí, galera, paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Deixa eu ver quem tá chegando aqui na área. Seja bem-vindo, Elisângela, Viana, Fábio Gonçalves. Ó, tá chegando o homem aqui, hein? Ale Marques, Priscila Guimarães. Sejam bem-vindos. Manda recado pra galera aí que tá começando. Mais um aconselhamento do Casamento Sem Crise. Seja bem-vindo. A galera chegando aqui no Facebook também. Sejam bem-vindos vocês também. Hoje a gente vai falar a respeito de algo, cara, que vai deixar você de cabelo em pé. Se já não tem deixado. E aí, Carlão? Só gente boa. Sejam bem-vindos, gente. Seja bem-vindo, Meire. Hoje a gente começou num horário diferente. Vamos ver se o pessoal vai parar de reclamar, que o pessoal falava que começava muito cedo. Seja bem-vindo, Elaine. Marlice Fernandes. Ana Regina. Daiane Pierre. Sejam bem-vindos, tá, gente? Vocês sabem que vocês estão no meu coração. Deixa eu começar logo aqui, pra gente não perder a rica oportunidade de falar com você no seu tempo tão propício que é o dia de hoje, né? Tem gente aí que está mexendo com correria de viagem ainda, tem pessoas que estão já na viagem, né? Mas não perdem a oportunidade. Seja bem-vindo, Fábio. Pela primeira vez. Diretamente do Espírito Santo. Ana Paula Vieira. Seja bem-vindo, gente. Você que está chegando aí pela primeira vez, você que é a primeira vez que está participando. Caramba, hoje está aparecendo bastante homem aqui, hein? O negócio vai ficar bom. Ju Schmitz, seja bem-vinda. Natália. Então, para você que está caindo de paraquedas aqui, assim como o nosso amigo acabou de falar que é a primeira vez que ele está aqui, você está fazendo parte hoje da live do Casamento Sem Crise. Todas as segundas-feiras a gente está aqui falando a respeito de estratégias de relacionamento, de restauração de casamento. Se você ainda não faz parte, a maioria dessas pessoas que estão aqui fazem parte do grupo do WhatsApp Casamento Sem Crise. E para que você possa participar e estar a par de toda a programação que a gente está fazendo aí semanalmente, e está participando também ali nos grupos do WhatsApp, de tudo aquilo que as pessoas têm acesso ali, é só você entrar pelo link que está lá na bio, tá, do Instagram. Não precisa ser agora, pode ir depois que acabar a live, para você não perder nada aqui. E ali no grupo, quando você entra lá, você já recebe, dentro de 24 horas, um curso gratuito a respeito de crise no casamento, onde vai dar uma amplitude maior na sua visão, te mostrar coisas que muitas das vezes você não estava enxergando a respeito de problemas que já vinham acontecendo no seu relacionamento e muitas das vezes você não enxergava, às vezes estava distraído ou não sabia como resolver, né? Então a nossa intenção aqui é ajudar você para que você seja mais um de tantos alunos aí que conseguiram restaurar o seu casamento, por mais que o seu cônjuge não esteja interessado. Seja bem-vindo, Mari Santiago, Nana Fernandes, Luciana Moreno. Então, para você que não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, é só você ir lá Você vai simplesmente entrar ali na bio, tá? E entrando lá na bio, você vai encontrar um link, você se cadastra lá nesse link e você já vai ter a opção de entrar ali num dos grupos do Casamento Sem Crise. Hoje nós já contamos ali com mais de 1000 pessoas representando cada um a sua própria família, né? Então, para a glória de Deus, nós temos transformado vidas, nós temos transformado não só pessoas, mas famílias inteiras, né?
através do desenvolvimento desse trabalho. Pode ir colocando as questões aí, eu só vou entrar no tema aqui com vocês, tá? A gente vai falar um pouco a respeito da dor, né? Da dor que as pessoas elas falam, Júnior, eu não estou aguentando mais, está sofrido demais, eu não sei mais o que fazer, eu estou quase me matando. E eu preciso chamar a sua atenção e essa vai ser uma live assim que você vai precisar salvar ela para você assistir várias outras vezes. Porque, principalmente você que está começando agora, e você está passando por esse momento de luta, onde você recebe aquele baque e você fica confuso sem saber o que fazer. E você também que já está passando por um processo, já que você está separado ou às vezes passando por uma crise no seu relacionamento há mais tempo e você também ainda está nesse processo de dor, eu vou fazer uma diferenciação para que vocês consigam entender o que é normal, o que é comum e o que é excesso. Por que eu falo excesso? Porque muitas vezes as pessoas elas chegam para ser atendidas e as pessoas, é claro, o que elas querem quando elas vêm para ser atendidas? Elas querem um direcionamento do como ela consegue restaurar o seu relacionamento. Só que quando a pessoa ela chega, você percebe a olho nu, não precisa nem ter um olho clínico para perceber que a pessoa ela está altamente ansiosa. Às vezes a pessoa ela não consegue prestar atenção no que eu estou falando para ela. Às vezes a pessoa ela tá histérica, sabe? O tempo todo. Ou então a pessoa está num estado tão depressivo que você percebe que a pessoa ela não dá conta de restauração nenhuma. Ela não está dando conta dela mesma. Você está entendendo? Então, qual que é a diferença aqui entre aquilo que é comum? Porque, querendo ou não, uma separação, querendo ou não, a crise em si no seu relacionamento, ela já te leva a viver um surto de emoções negativas. Não que haja emoções negativas, mas que vão te puxar para baixo. Você vai ficar down, você vai ficar mal. Ou seja, são energias depreciativas. E é por isso que a gente acaba caindo por uma depressão. Porque é tudo que é depreciativo. A falta de vontade de fazer coisas produtivas, a falta de vontade de fazer coisas que te tragam alegria, a falta de vontade de estar com pessoas para que vocês possam trocar atividades e afetos, a falta de vontade de se alimentar. Então você percebe que tudo aquilo que é prazeroso, quando você está nesse momento de dor, você fica inibindo isso. Você fica impedindo que essas coisas elas venham a te tirar desse buraco, porque você está mal, entendeu? E ok, isso faz parte do processo. O que a gente precisa entender é que quando a gente passa por um processo de separação ou simplesmente uma crise no casamento, é como se a gente estivesse vivendo um luto. Na verdade, não é como, a gente está literalmente vivendo um luto. E esse luto, ele é exatamente igual ao luto de quando você perde uma pessoa, um ente querido. Sabe? Quando uma pessoa parte dessa para melhor, você vai passar pelas mesmas fases do luto que você passa quando você perde uma pessoa. Da mesma forma acontece quando o seu casamento, acontece uma fenda nele. Quando acontece uma separação ou quando acontece uma crise. Independente do que aconteça, você não esperava que isso acontecesse. Em outras palavras, ninguém casa para separar, tá? Então é importante que você entenda que existe um lado que é saudável. Por que é saudável, Júnior? Porque eu preciso passar por esse processo. Esse processo de luto é um processo orgânico. A minha própria mente estabelece esse processo, a minha própria mente me coloca nessa posição, nessa situação, para quê? Para que eu não venha a fazer besteiras, ou melhor, para que eu venha a fazer as coisas no tempo certo. Entendeu? Então, o processo do luto, ele vai ser trabalhado progressivamente. A princípio, você vai ficar emocionalmente inundado, e essa inundação emocional ela vai baixando gradativamente até que você chegue no 5º nível do processo do luto, e ali você já está mais equalizado racionalmente falando. E aí você já está capaz de conseguir, você já tem a capacidade de conseguir enxergar as coisas, delimitar as coisas, pensar no que é bom, no que é ruim, o que eu posso, o que eu não posso, entendeu? O que eu poderia estar fazendo agora para melhorar, o que eu faria e piorar, o que pioraria a situação, entendeu? Então o luto ele serve exatamente para isso. Só que eu preciso entender que isso é uma fase, é uma transição.
As pessoas falam, ah, é um deserto. Cara, é um deserto, literalmente. E o que é o deserto? O deserto, biblicamente falando, normalmente as pessoas que falam de deserto são pessoas que usam termos bíblicos, né? Então é tipo um evangeliquez, digamos assim. O que é o deserto, biblicamente falando? O deserto é o meio do caminho, é a transição entre o Egito e a Terra Prometida. Entendeu? Então, o deserto ele não é lugar de você fazer a morada, né? Lugar de você morar ali. É lugar de você passar por ele e chegar do outro lado. E o outro lado não é o mesmo lugar que você estava anteriormente. Então, essa é uma dificuldade que as pessoas têm de entender. Que quando a gente trabalha uma reestruturação de casamento, a nossa intenção não é trazer o seu casamento de volta. Porque o seu casamento já foi pro beleléu. Entendeu? O seu casamento já não deu certo. Por isso que você chegou onde você chegou. Então você não quer trazer de volta o seu casamento. Você quer trazer um novo casamento a partir do novo entendimento que você tem agora. Esse deserto, essa transição, que na verdade se chama crise, nada mais é do que um impulsionador que te obriga a sair da posição que você está e ir para uma posição de elevação. Nós temos uma dificuldade enorme de nos posicionarmos para mudar. Nem que essa mudança seja para melhorar. A gente prefere ficar do jeito que está, no mal conhecido, do que se arriscar no novo desconhecido, por mais que esse novo possa promover mudanças benéficas. Entendeu? Então a crise ela fala a respeito dessa mudança de estação. E nessa transição, se essa transição não servir para me mudar, para me melhorar, para fazer eu enxergar mais amplamente, para expandir os meus horizontes, então não valeu de nada. Se eu passei por todo esse processo, se eu passei por essa crise, passei por essa transição, passei por esse deserto, seja lá como você quiser chamar, e eu não aprendi nada com isso, eu ainda tô chegando e falando, ah, tô querendo você de volta, ah, volta pra mim, eu quero meu casamento de volta, Júnior, fala aí uma situação pra mim manipular o meu marido e trazer ele de volta. Então não entendi, foi nada, entendeu? Não valeu de nada. Eu ainda mereço mais algum tempo de crise pra ver se eu aprendo alguma coisa. Você tá entendendo? O que vai acontecer aqui nesse período? Nesse período, eu preciso entender que esse luto ele vai acontecer. Ele vai acontecer naturalmente. Sabe, aquele momento onde você recebe a notícia, onde você recebe aquele baque, você acaba se tornando refém das suas emoções por um determinado tempo, que conforme eu falei, acontece uma inundação emocional. E nesse período, basicamente, você é levado para a negação. Né, onde você fica, não acredito no que está acontecendo, não é possível e não sei o que. Aí você começa a querer procurar provas, porque não basta a pessoa falar, eu estou tendo um relacionamento com outra pessoa. A pessoa fala na sua cara assim, eu estou vivendo com outra pessoa. Você fala, não é possível. Não, eu não acredito. Você quer ver com seus próprios olhos. É da mesma forma que acontece quando você vive um luto de uma pessoa, literalmente. Enquanto alguém chega pra você e fala, nossa, você não acredita, fulano morreu. Você fala, mentira, eu não acredito. Eu tava com fulano ontem ainda, rapaz, você é louco, não é possível, não acredito. Você só acredita quando você vê com seus próprios olhos. Então você percebe que os mesmos processos que você vai viver nesse luto da perca de uma pessoa, num sintoma fúnebre, é a mesma coisa que vai acontecer num casamento. Por quê? Porque o luto vai acontecer todas as vezes que eu passar por uma perca que seja muito drástica. Toda vez que eu perder alguma coisa de uma forma muito drástica, eu vou viver esses mesmos sintomas do luto. Só que isso tem tempo para começar e tem tempo para terminar. A partir do momento em que eu fico remoendo essa situação, eu fico não aceitando o que aconteceu, eu fico tentando achar motivos para o que aconteceu e não aceitando que isso aconteceu, não é possível, não sei o quê. E isso não muda, automaticamente eu fico revivendo essa dor o tempo todo. Entendeu? Eu fico me alimentando dessa dor o tempo todo. Ao invés de eu estar sarando a ferida interna que se abriu dentro de mim, eu tô a cada dia rasgando mais ela, tá entendendo? E é desse jeito que grande parte das pessoas chegam para se tratar comigo aqui. Júnior, eu quero restaurar o meu casamento. Só que a pessoa ela não tem a competência nem para ir trabalhar. Ela não está dando conta nem de trabalhar. A pessoa ela não está dando conta nem de conseguir se concentrar para fazer alguma coisa. E ela acha que ao restaurar, ao trazer a pessoa de volta, tudo vai... pronto, agora resolveu os meus problemas. Então o que a gente tem aqui? O que eu preciso que você entenda entre o diferencial daquilo que é saudável,
tá sofrendo, vai passar pelo luto, mas é saudável. Aconteceu, aceitei, entendi, chorei quando tive que chorar, quebrei tudo quando eu tinha que quebrar, fiquei quieto, em silêncio, trancado no quarto quando eu precisei ficar, mas acabou. Deu meu tempo, agora voltei à vida real, entendi que não tem uma outra opção de eu fingir que não está acontecendo, e agora eu preciso me levantar e me posicionar de acordo com aquilo que eu quero. Isso é o que me aconteceu, mas o que importa, conforme eu sempre falo aqui para vocês, não é o que acontece, é o como eu respondo ao que me acontece. Então qual que é o diferencial aqui, partindo dessa premissa que eu acabei de falar para vocês? O diferencial é que as duas pessoas, tanto essa que vive uma separação saudável, quanto essa que vive uma separação doentia, as duas foram acometidas do mesmo problema. Elas foram sobrecarregadas por algo que elas não esperavam. As duas estão passando por um processo de separação, ok? O que vai diferenciar uma coisa da outra? Essa daqui entendeu e viveu o processo do luto dela, e aceitou que realmente o casamento acabou e que agora é bola pra frente e correr atrás do prejuízo. Essa daqui não aceitou e fica todos os dias remoendo a situação e falando, não é possível, ele tem que voltar pra mim, eu não admito, não sei o que, eu não mereço isso e papapá. Você tá entendendo? Essa pessoa, ela fica alimentando essa dor. Essa daqui viveu a dor, entendeu o sentimento, a emoção, viveu esse sentimento e essa emoção e deixou passar, entendeu? Vivi o meu tempo que eu tinha que passar com você, acabou, agora não quer dizer que eu não queira meu casamento de volta. Simplesmente eu tenho usado de maturidade para entender que não é igual uma criança. Né? Sabe a criança birrenta? Que ela quer porque quer uma coisa que é impossível? Aí ela chega na loja e ela quer aquilo, aí o pai fala, meu filho, acabou, a moça tá falando que não tem mais. E não, mas eu quero. Essa aqui que tá vivendo nesse relacionamento doentio, nesse luto doentio, ela tá desse jeito. Que nem uma criança birrenta. Por mais que não haja a possibilidade do relacionamento dela ser restaurado, principalmente pela situação doentia que ela tá, porque toda vez que o cônjuge vê essa pessoa, aí que ele tem certeza de que ele não quer voltar, porque ele fala, você é doido? A mulher endoidou, né? Aonde a mulher me vê, ela me faz a maior vergonha, né? Aonde ela vê, ela tá falando de relacionamento, que quer voltar comigo, não sei o quê, e fala de mim pra todo mundo, e tudo que essa mulher fala é a respeito de mim. Eu nunca quero voltar com essa mulher. Ela enlouqueceu. Você tá entendendo? Então essa pessoa que tá vivendo essa situação doentia, ela tá mais possibilitada de não conseguir a restauração do que conseguir a restauração. O que passa aqui nessa cabecinha doente? O que passa nessa cabecinha doente é exatamente esse processo infantil, onde a pessoa acha que ela consegue tudo na base do choro. Ah, Júnior, mas a pessoa ela tá doente, a pessoa ela tá ansiosa, ela tá depressiva. Gente, presta atenção numa coisa. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Tudo o que a gente vive é uma escolha, entendeu? Tudo que a gente vive é uma escolha, e quem fala isso não sou eu. Lá em Deuteronômio, Deus ele vai falar assim, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Você está entendendo? Tudo que a gente vive é uma escolha. Conforme eu falei para você, a gente não consegue dar conta de escolher o que vai acontecer com a gente. Mas nós somos responsáveis pela maneira como a gente vai responder aquilo que nos acontece. Entendeu? Então eu ficar culpando o outro porque o casamento acabou, eu ficar culpando a outra, a terceira pessoa, o terceiro elemento do casamento porque o casamento acabou, é eu tirar a minha culpa, é eu sair da minha autoridade de adulto e falar que eu sou uma criança birrenta e que as coisas aconteceram e eu sou uma vítima da situação. Enquanto eu ficar agindo dessa forma, eu não vou sair desse estado de luto, eu não vou sair desse estado de depressão. Porque eu sempre vou ficar me vitimizando, achando que eu sou o coitado da história. E mais uma vez eu caio naquela questão de dinâmicas, onde eu falo para vocês que está lá nos papéis originais lá do meu livro. Em casamento não existe bandido e mocinho. Em casamento não existe a vítima e o lobo mau. O casamento, os dois são participantes do mesmo objetivo. Se o casamento está dando certo, a culpa é dos dois. E se está dando errado, a culpa é dos dois também. Porque toda a dinâmica é retroalimentada pelos dois.
Toda dinâmica é retroalimentada pelos dois. Se nós vivemos uma dinâmica de bandido e mocinho, o que não deveria estar acontecendo, porque isso é um casamento, não é um filme, mas se nós vivemos essa dinâmica, é porque tem um alimentando essa personagem de vítima e tem um que está alimentando essa personagem de bandido. Da mesma forma como acontece de uma forma emocional da pessoa que é o dependente e o codependente. Se tem um dependente e um codependente, é porque um está alimentando a dinâmica do outro. Você está entendendo? A partir do momento em que eu quebrar essa dinâmica, eu falei, pronto, não sou mais dependente. O outro não vai mais ser codependente. Você está entendendo? Então, tudo que acontece no relacionamento é direta ou indiretamente ligado ao nosso comportamento. Entende? É direta ou indiretamente ligado ao nosso comportamento. Então eu não posso atribuir valores a pessoas que estão de fora. Sabe? Eu não posso nunca... o Adão, ele nunca que ele pode chegar para Deus e falar, ah, Deus, a culpa foi da serpente que deu a fruta para Eva. Coitado da Eva. A culpa era dele, que era a autoridade da casa e não estava presente na hora que era para estar. Você está entendendo? Então a responsabilidade... a gente nunca pode jogar pro outro, porque toda vez que a gente está jogando, tirando a responsabilidade das nossas costas e jogando pro outro, a gente está revivendo o princípio que tirou Adão e Eva do Éden. Eles acabaram começando ali, através da entrada do pecado, a primeira coisa que eles começaram a fazer era transferência de responsabilidade. Por mais que, presta atenção nisso, por mais que, já que eu entrei nesse assunto, deixa eu terminar. Por mais que tenha sido Eva quem tenha comido o fruto primeiro, quando Deus entra no jardim, quem que ele chama? Ele chama Adão. Porque quem era responsável pela casa era Adão. Quem era a autoridade da casa era Adão. Você está entendendo? Então Deus ele sempre vai cobrar de quem ele entregou a autoridade. Então não adianta eu ficar falando, ai, é porque a outra que destruiu o nosso casamento, é porque é o trabalho dele, é os amigos dele. Cara, para com isso, para com isso. Vamos ser adultos o bastante para que nós possamos nos adequar às nossas responsabilidades, tá? Vamos entender o que cabe a mim, o que cabe ao outro, qual que é o nosso papel dentro dessa relação. E voltando agora para o nosso tema da nossa dor, eu preciso entender o que é uma dor natural e o que é um apego. O que é apego, Júnior? Ninguém fala de apego, né? O pessoal fala de contato zero, o pessoal fala de deixa ir. Ninguém fala de apego, né? O que é apego, Júnior? Apego é quando você atribui a algum objeto um sentido que não é dele. Um sentido que não é próprio dele. Grande parte das pessoas que elas estão nesse desespero para tentar trazer a pessoa de volta, elas não estão desesperadamente apaixonadas. Porque quando você estava casado não tinha paixão nenhuma. Vocês estavam os dois se matando dentro de casa. Aí agora está separado, ai, eu amo tanto que eu preciso de volta. Ai, eu não consigo mais dormir, não consigo mais comer, a minha vida acabou depois que ele foi embora. Que exagero é esse? O que é esse exagero, gente? Isso se chama apego. Pode ter vários motivos pelos quais você está interessado na volta, entendeu? Vários motivos. Quais que são os motivos mais comuns pelos quais as pessoas elas vivem o apego? O primeiro de todos, a comparação. Eu queria estar no lugar da outra. Quando eu começo a conversar com a pessoa e tipo... de cada 10 palavras que a pessoa fala, uma é a outra. Não, porque a outra é isso. Não, porque a outra é aquilo. E não sei o que. Aí meu marido faz isso e aí faz a outra. E não sei o que. E ele vai com a outra. Toda vez que eu percebo que a pessoa ela fica mais falando a respeito da outra do que dela mesma, eu percebo que a pessoa está perdida dentro de um apego de comparação. O que é comparação, Júnior? Comparação é porque a pessoa queria estar vivendo o que o marido agora está vivendo com a outra, ou o que a esposa está vivendo com o outro, no caso, se formos trocar aqui de sexo. Você está me entendendo? Então, enquanto a pessoa estava solteiro, vocês terminaram, a pessoa ficou solteiro, estava nem aí. Aí o cara arranjou uma outra, uma pessoa,
Aí agora, não, ele é meu, eu quero ele de volta e não sei o quê. Quando ele estava comigo, não ia para lugar nenhum. Agora só vive viajando, né? Quando estava comigo, para mim tirar do sofá de casa era uma luta. Agora só vive na praia, né? Então o que está acontecendo aqui? Essa pessoa, a questão não é a respeito do marido. A questão é a respeito do seu apego de que ela está se comparando e querendo estar no lugar da outra. E às vezes, se esse relacionamento rebote desse marido termina com a outra e ele fica solteiro de novo, acaba o fogo de novo. Porque a grande sacada é tipo, eu não quero, mas se alguém querer, aí eu quero. Você tá entendendo? Coisas como essa são coisas que precisam ser trabalhadas, gente. A gente precisa entender, não é que esse casamento ele não possa ser restaurado. Só que para ele ser restaurado, a gente precisa restaurá-lo em verdade. A gente precisa trabalhar em cima de coisas que são fatos reais. Entende? Então é por isso que muitas das vezes a pessoa ela vai chegar aqui para receber um direcionamento. Quando eu falo chegar aqui, eu estou falando a respeito dos atendimentos no individual. A pessoa ela vai chegar aqui para receber um atendimento, um direcionamento a respeito de como trazer o marido de volta. Só que o que a gente faz? A gente começa a fazer terapia. A gente começa a fazer terapia porque a gente precisa entender de onde que está vindo esse apego. O porquê que a pessoa age dessa forma, né? Ou então, às vezes, uma questão que não faz sentido. Racionalmente não faz sentido. A gente chama de resignação, que é o que acontece quando a pessoa, muitas das vezes, vamos supor, a mulher, ela tá com um cara que o cara é o bêbado do boteco da esquina, digamos assim. E o cara saiu de casa, ela manda ele embora, daqui a pouco ela vai e busca ele, traz de volta, não, eu amo esse homem, não sei o quê. E não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Se ela mesma olha e fala, cara, não faz sentido isso que eu vivo com esse cara. Ele não é bonito, ele não tem nada para me oferecer, né? O cara só me faz sofrer. E mesmo assim, eu fico nessa correria louca por causa desse cara. Não faz sentido. As pessoas falam assim, nossa, você é louca, porque você não aproveita, dá o pé na bunda dele e se manda, vai viver sua vida. Ah, eu vou fazer isso daí. Você quer saber? Ó, esse ano, 2023, as coisas vão ser diferentes. Vou viver minha vida, não quero mais saber desse homem, porque esse homem só me dá trabalho, não sei o quê. Na hora que chega em casa, nossa, meu Deus, eu preciso tanto dele. Eu quero saber onde ele está, deixa eu ver não, o que ele está fazendo, quem que está com ele. O que é isso, Júnior? Isso é resignação. Essa pessoa, ela sofre por algo que é dela, não é do outro. O outro, ó, tá nem aí. E o que vem a ser a resignação? A resignação é um processo do qual o inconsciente da pessoa fica trazendo para o hoje coisas que a pessoa viveu no passado, principalmente com relação aos seus pais. Então, muitas das vezes, essa menina, ela foi criada cuidando dos pais dela, dos pais doentes, né? Ou às vezes foi criada cuidando da avó que era doente, né? Ou às vezes tinha um pai que era alcoólatra e ela tinha que ir lá e ajudar o pai a entrar em casa e tal, e cuidar desse pai. O que ela faz quando ela cresce? Arranja um alcoólatra para ela cuidar. E parece besteira isso, né? Parece muita besteira, principalmente para quem não lidar com isso todo santo dia. Eu lembro que, há algum tempo atrás, uma senhora me procurou e ela é pensa numa mulher assim, muito de Deus, uma pessoa muito muito boa, sabe? Uma pessoa que todo mundo gosta e tal, que ajuda todo mundo. E uma senhora jovem, digamos assim, para a situação que ela estava vivendo. E aquela senhora já fazia anos que ela cuidava do seu marido acamado. Fazia muitos anos. Todo mundo morria de dó dela, porque a vida dela se resumia a cuidar daquele marido acamado. O marido deu trabalho a vida inteira e depois, quando ele estava mais velho, começou a dar trabalho na questão de saúde. E ela cuidou dele até que esse marido, ele faleceu. As pessoas falaram, tá bom, né? O cara estava numa situação ruim e tal, talvez agora alivie para ela, né? Agora ela vai conseguir viver a vida dela. Deve estar aí na fase dos 50 anos, mais ou menos. É uma senhora independente, sempre viveu a vida dela, independente de homem, era ela que cuidava da casa e tal, agora ela vai poder viver a vida dela. Quando se pensa que não, essa mulher aparece para mim. Eu sou pastor, para quem não sabe, e ela me procurou como pastor. E ela falou, pastor, eu estou me relacionando com um homem. Falei, nossa, que legal, né? Que bênção, todo mundo estava esperando por isso, né? Que ela pudesse viver uma vida feliz agora, que ela pudesse aproveitar
a vida dela, já que ela gastou todo o seu tempo cuidando do seu marido acamado. E ela falou assim, esse homem tem 80 e poucos anos. Eu falei, o quê? Sabe, tipo assim, aquele momento onde você não consegue segurar a sua expressão diante da pessoa? Porque ela mesma já chegou se denunciando porque ela sabia que era algo estranho. Por mais que no racional ela entendesse que isso não fazia o mínimo sentido, inconscientemente ela tem um apego que, é claro, não foi trabalhado, porque ela não me procurou como um profissional da saúde, ela me procurou como pastor, para que eu aconselhasse ela com relação à situação que ela estava vivendo. Na verdade, ela não estava procurando um aconselhamento se ela entrava nesse relacionamento ou não. Ela estava querendo casar com o cara. O que ela estava querendo conversar comigo era a respeito de organizar as coisas com relação a esse casamento. E é claro que a gente chamou essa mulher para conversar. Entendeu? Só que isso é uma coisa que se repete com muita frequência. Eu não sei se você conseguiu entender o resumo da ópera aqui, mas essa mulher ela acabou de ser liberada do encargo de cuidar do seu marido acamado de uma vida e ela estava arranjando um outro homem para que ela pudesse cuidar. Você está entendendo? Aonde que a gente está tentando chegar? Isso se chama apego. A pessoa, inclusive hoje eu postei lá no Instagram alguma coisa com relação a isso. Eu peguei um vídeo do Elton Euler, eu estudei com o Elton Euler, para quem não sabe, na questão de leitura corporal, e ele estava falando exatamente a respeito disso, que muitas das vezes as pessoas elas interpretam de acordo com aquilo que a pessoa viveu na sua infância. Então muitas das vezes essa criança ela foi praticamente obrigada a amadurecer muito rápido por ter que cuidar dos pais, ter que cuidar dos irmãos às vezes, e ela interpreta hoje amor como cuidar. Entendeu? Para ela, amar alguém é cuidar da pessoa. E é esse apego que a gente está falando aqui, tá? Então você percebe que quando se trata de dores, existem muitas dores. Existem muitas formas de dores. Só que qual que é a grande sacada do apego? A grande sacada é que a pessoa ela atribui ao outro, ao cônjuge, o símbolo da redenção dessa situação. Quando ele voltar, aí eu vou ficar bem, aí eu vou voltar a comer, eu vou sair da depressão, E não é, cara. É um negócio totalmente seu. O que você precisa viver, você que está passando por esse tipo de apego, você que conseguiu se enxergar, é claro que existem várias outras possibilidades de apego, mas o que caracteriza o apego? O apego ele se caracteriza por um comportamento psicológico no qual eu acabo colocando um símbolo na outra pessoa a respeito do meu egoísmo, entendeu? Por que a respeito do meu egoísmo? Por mais que pareça romântico, eu falar que eu não vivo sem a outra pessoa, isso é doentio. Por mais que pareça romântico, eu falar, nossa, você é o amor da minha vida e não sei o quê, eu preciso de você para viver, isso é doentio. Se você não consegue viver sem uma pessoa, você precisa se tratar. Você está entendendo? Uma coisa é você querer restaurar o seu casamento de uma forma saudável, entendendo que você tem coisas que precisam ser mudadas e isso vai mudar, a gente vai te ajudar com isso e com isso a gente vai conseguir te colocar na estrada para que a restauração aconteça. Ok. Agora, quando você está nesse estado, nessa depressão, porque você não aceita que o outro foi embora, porque você não aceita como uma criança birrenta a situação que você está vivendo, que eu não mereço isso, que eu sou uma vítima da situação, que ele podia ter feito isso com qualquer um, menos comigo, né? Então, tipo, cara, todos esses pensamentos são pensamentos autodestrutivos e que vão se encarregar de destruir a sua vida literalmente. Então, se você passa por algum tipo de apego dessa forma, você precisa pedir ajuda. Você precisa de ajuda, tá? Então aqui a gente entra naquela questão. Primeiro, o cuidado da nossa saúde. Primeiro eu cuido de mim. Depois eu corro atrás do meu relacionamento. Primeiro eu, depois o meu casamento. Porque se não tiver eu, então não tem casamento. Nunca que alguém vai querer voltar com você nessa neura que você está vivendo. Você está entendendo? Você assusta a pessoa ao invés de trazer ela de volta. Toda vez que você se encontra com a pessoa ela corre de você, de tanto medo que ela tem de você. Porque a pessoa não sabe do que você é capaz. Uma hora essa pessoa pega uma faca e vem me matar.
nessa situação louca que ela está vivendo. Você está entendendo? Então você precisa se tratar, tá bom? Então entenda que quando muitas das vezes eu pego algum desses casos, e às vezes tem alguém aqui assistindo e que já está fazendo tratamento comigo, quando eu pego algum desses casos, não quer dizer que porque eu tô te tratando primeiro, a gente não vai chegar na restauração. Mas antes de mais nada, a gente precisa te condicionar para que você esteja apto para trabalhar a restauração. Porque a restauração ela já é desgastante por natureza. A restauração ela já é desgastante por natureza. E uma pessoa que está fora de si, ela não dá conta de entrar num processo de restauração. Tá? Na primeira objeção, a pessoa ela vai cair numa depressão profunda e antes ela não tivesse entrado. Na primeira objeção, a pessoa ela vai cair num looping aí de ansiedade, onde a pessoa ela vai ficar perdida. Você está entendendo? Então, antes você se cuidar primeiro, antes você se reestabelecer, psicologicamente falando, emocionalmente falando, depois a gente trabalha a restauração. Agora deixa eu dar um adendo aqui. Por exemplo, você que já entrou no curso, você que está no curso Casamento Sem Crise, quando você entra no curso, você percebe que todas as 12 primeiras aulas, né, que é os primeiros módulos, todos os 12 primeiros módulos têm uma terapia no final de cada aula, né? Por quê? Porque independente de você estar vivendo um luto saudável ou um luto doentio, você precisa ser tratado no seu emocional. Os dois precisam ser tratados no seu emocional. A diferença é que a pessoa que está nesse luto saudável, ele vai passar por essa terapia, tem o módulo dos primeiros socorros lá, a pessoa vai fazer o módulo dos primeiros socorros, ela vai ser tratado ali e beleza, bola pra frente, agora vamos correr atrás de restauração, vamos ver o que estava errado, vamos ver o que dá pra gente acertar e vamos colocar as coisas em pauta. Agora, o outro que estava no doentio, ele não vai dar conta, entendeu? Não vai ser o bastante para ele porque ele ainda tem coisas para se acertar consigo mesmo. Tem coisas lá do passado dele que ele precisa aceitar agora. Sabe, tipo assim, tem processos de rejeição que essa pessoa sofreu na sua vida, tem processos de abandono, e essa pessoa hoje, ela vive tipo como se fosse uma hipercompensação, sabe? Onde tipo, eu fui abandonado na minha infância, ou então eu fui rejeitado. Isso, gente, deixa eu falar, não é que você foi abandonado, alguém pegou você e jogou você na rua. O abandono, a rejeição é o que eu sinto, não é o que aconteceu literalmente. O que importa não é o que aconteceu de verdade, o que importa é como a criança interpreta aquilo que aconteceu. Por exemplo, uma criança que às vezes ela está chorando e a mãe se demora para vir acolher, às vezes na cabeça dessa criança ela está sendo rejeitada. Você está entendendo? Então é o que acontece na mentalidade da criança. Tem pessoas que elas desenvolvem esse tipo de comportamento e se você falar com os pais dela, os pais falam, não, ela sempre foi bem tratado, a gente sempre cuidou muito bem dos nossos filhos. Só que na mente da criança ela fala, não, eu sempre fui rejeitado da minha casa. Você está entendendo? Porque era isso que eu sentia. Entendeu? Então importa aquilo que você enxergava, não aquilo que acontece de verdade. Você vai andar por aquilo que você vê e não por aquilo que é a realidade. Então o que importa não é como as coisas são, importa como a gente enxerga. Ok? Então é a respeito disso que a gente baseia os nossos traumas. Então essas pessoas que elas vivem essa hipercompensação, por exemplo, é essa pessoa que ela, às vezes, ela se sentiu abandonada, ela se sentiu traída, ela se sentiu rejeitada na sua infância. E o que acontece quando ela arranja um relacionamento? Ela gruda igual um carrapato na pessoa, sabe? E não admite que essa pessoa se relacione com mais ninguém. Afasta a pessoa da família e quer a pessoa só pra ela. Às vezes tem ciúme dos próprios filhos, tem ciúme da sombra da pessoa. O que é isso? A pessoa ela foi tão traumatizada, né, nessa questão de perder alguma coisa que é de tanta importância, de tanto valor pra ela, que agora quando ela encontra alguém que ela fala, esse é meu, ela fala, eu não te largo por nada nesse mundo. E não dá espaço nem pra pessoa respirar. Então muitas das vezes essas pessoas, por causa desse tipo de apego, elas mesmas destroem seus próprios casamentos. É por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a tola, ela destrói com as próprias mãos. Entendeu? Então fala a respeito de comportamento. É a respeito da maneira como a gente age. Só que é claro, a pessoa faz isso inconscientemente. Essa maneira de amar, esse amor exagerado, isso na cabeça da pessoa é o melhor que ela tem para entregar. Só que ela precisa
já que ela está percebendo que essa forma de amar está fazendo mal tanto para ela quanto para o seu relacionamento, então é necessário que você venha se tratar, é necessário que você venha colocar os pingos nos is aí aonde está faltando, tá? Então é necessário, gente, que a gente venha a sair um pouco daquilo que é, sempre foi assim. Não é porque sempre foi assim que vai ter que ser eternamente, entendeu? Tem coisas que precisam ser mudadas e a gente precisa trabalhar em cima disso. Júnior, eu tenho essa hipercompensação. Se a gente trabalhar em cima disso, eu consigo voltar, eu consigo ser uma pessoa normal? É claro que consegue. É claro que consegue. Tantas outras pessoas conseguiram, por que você não conseguiria? E aqui, mais uma vez, eu quero embasar algo que eu sempre falo e que facilita bastante o entendimento das pessoas. O que é comum, o que é normal, o que é natural e o que é doentio. Tudo aquilo que é exagerado, tudo aquilo que é extremo é doentio. Entendeu? Tudo que é equilibrado é saudável. Tudo que é extremo é doentio. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a ansiedade é comum. Todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, ela faz com que eu me prepare para uma prova que vai acontecer na semana seguinte. Então eu fico ansioso com relação ao meu resultado e eu falo, eu vou estudar para essa prova, ok? Então eu vou lá e estudo. E ok, é uma ansiedade natural. Agora, quando essa ansiedade ela começa a se tornar exagerada, então agora eu tenho uma ansiedade que é doentia, tá? Deu para entender aqui? E aqui eu quero já validar, eu vou entrar já nas perguntas de vocês, e eu só quero validar algo que está acontecendo bastante. E eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar que uma das coisas que a gente tem visto muito, gente, esse curso que a gente trabalha hoje, ele foi desenvolvido exclusivamente para restaurar casamentos. Todos os casamentos. Júnior, eu estou separada. Júnior, eu estou divorciado. Júnior, eu moro na mesma casa, mas nós estamos separados. Júnior, nós estamos casados, mas nós só vivemos uma crise de casamento. Esse curso ele é desenvolvido para todas as configurações de casamento, contanto que essa pessoa ela queira restaurar o casamento, independente do outro querer. Só que, o que tem acontecido muito, gente? Tem acontecido algo que é incrível. Ao meu ver, como profissional da saúde, o que eu tenho visto, principalmente nesses últimos dias, conforme eu falei aí num vídeo aí no Instagram, se eu não me engano, o que eu tenho visto, cara, é de colocar qualquer estudioso de cabelo em pé. Porque o tanto de pessoas que têm sido curadas da depressão, da ansiedade, que têm parado com seus anti-ansiolíticos, que têm parado com seus remédios para dormir, depois que fizeram o curso, não é brincadeira. Não é brincadeira. Você está entendendo? O que eu estou falando para vocês é que o curso foi feito para restaurar casamentos. Mas tem pessoas que entraram no curso que já eram depressivas há 10 anos. Tem pessoas que já faziam tratamentos psiquiátricos há anos e entraram no curso e abandonaram os remédios. Você está entendendo? Então a intenção do curso não é essa. Esse curso não é para tirar você da depressão e nem da ansiedade, mas faz parte do processo passar por essas etapas. Então é claro que a gente fala a respeito dessas questões, por quê? Porque normalmente quando a pessoa ela chega pra gente, ou ela está num princípio de ansiedade, porque para a pessoa chegar a pedir ajuda, é porque ela já passou por poucas e boas e ela já tentou fazer de tudo e não deu conta. É assim que o ser humano funciona. Então para a pessoa chegar no nível de pedir ajuda, é porque ela já não está se suportando mais, ela não está aguentando, não está dando conta. É por isso que a gente desenvolveu um módulo específico de primeiros socorros, porque as pessoas elas chegam sangrando, entendeu? As pessoas elas chegam sangrando. E primeiro a gente precisa estancar esse sangue para depois a gente começar a trabalhar naquilo que a pessoa precisa, tá? Mas independente de configuração de casamento, todas as pessoas chegam mal. Todas as pessoas chegam mal. Por mais que a pessoa seja contida, por mais que a pessoa ela tenha um caráter, né? No curso a gente fala a respeito de traços de caráter. Por mais que essa pessoa ela tenha um caráter frio, que ela seja uma pessoa que ela se segura bem, essa pessoa por dentro ela tá arrebentada, entendeu? Então é por isso que a gente já desenvolveu dessa forma. Mas eu louvo a Deus, e isso eu falo para glorificar o nome do Senhor,
Porque a minha intenção com o curso nunca foi tratar depressão, nunca foi tratar ansiedades e nem doenças emocionais. Mas o que tem de gente que está sendo curado de doenças emocionais dentro do curso não está escrito. Tá? Só para que você entenda. Não é a respeito disso, mas o resultado está acontecendo e seja bem-vindo por isso. Né? Eu falo de pessoas que estavam sendo tratadas há 10 anos e de repente me ligam e falam, Júnior, eu larguei o remédio. Júnior, eu tô dormindo sozinho, eu não preciso mais tomar remédio, eu tomo há anos remédio para dormir e eu não tô tomando mais. Júnior, a partir de agora eu comecei a viver, sabe? Então, tipo assim, cara, isso pra mim já valeu, entendeu? Já valeu, tipo assim, cara, cada noite mal dormida, muitas aulas desse curso eu gravei de madrugada, porque eu não tinha tempo para gravar. Então, tipo assim, é uma luta desse lado aí e uma luta do lado de cá também. Eu me espremo ao máximo para que eu consiga dar conta do tanto de gente que eu tenho para atender. E todas as pessoas que eu atendo, quem foi atendida por mim aí sabe disso. Todas as pessoas que eu atendo. Quando eu termino eu falo, se você precisar de algum atendimento e não tiver horário na minha agenda, você me chama no particular. Porque eu não abro mão de ninguém. Se a pessoa ela se compromete comigo, eu me comprometo com ela. Entendeu? Então é uma das coisas que eu tenho visto muito isso acontecer. E até esses dias uma das alunas, ela passou pelo curso e ela falou assim, Júnior, eu já fiz tudo quanto é curso. Eu já fiz, quando se trata de curso de relacionamento, já faz anos que eu estou estudando em cima disso. Eu já fiz de tudo quanto é curso, já comprei tudo quanto é material e eu nunca vi nada parecido com o que você entrega nesse curso. Ela falou assim, eu só tenho uma questão. Ela falou assim, eu não consigo entender o porquê que você vende o seu curso tão barato em comparação aos outros. Porque ela falou assim, eu já paguei muito mais caro em curso de cara importantão aí, conhecidão da internet, que não entregou metade do que você entrega. Aí eu falei, mas aí que tá o porém. Existe um propósito por trás de tudo isso. Desde o princípio, ficou estipulado que esse trabalho era para restaurar famílias. Você está entendendo? Esse trabalho é para restaurar famílias. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ganhava dinheiro de 1001 formas. Eu sou um profissional da área da saúde, de uma das áreas que está mais estourada nos dias de hoje. Eu não precisaria estar correndo atrás de problema. Você está entendendo? Tem gente que eu estou atendendo no domingo, gente. Tem pessoas que eu atendo no domingo aqui porque a pessoa fala, Júnior, eu não tenho outro horário, você pode me atender no domingo? E eu atendo. Você está entendendo? Então, tipo assim, para quem está olhando de fora não faz sentido. E aí eu respondi essa aluna, eu falei para ela assim, se eu colocasse esse curso no valor que ele vale, a maioria das pessoas que fazem parte dos grupos não dariam conta de comprar. Porque a gente está falando aqui de mulheres, na maioria, 90% das pessoas que fazem parte dos grupos e que estão aqui são mulheres, e na maioria delas são mulheres que são dependentes financeiramente dos seus maridos, maridos esses que se mandaram. Você está entendendo? Então se eu estou fazendo um negócio que é para ajudar as pessoas e eu jogo o preço lá em cima, como que eu estou querendo ajudar as pessoas? Você está entendendo? Então não faz sentido. É por isso que eu entrego muito mais do que aquilo que está expresso no valor, porque as pessoas elas precisam ter condição de acessar isso. E conforme eu falei, o valor desse curso, tipo assim, qualquer pessoa que consegue pagar uma pizza por mês, compra 2 cursos desses. Por quê? Porque essa é a ideia, é ser acessível para qualquer pessoa. Ninguém, preste atenção, ninguém pode chegar amanhã para mim e falar, Júnior, meu casamento não foi restaurado porque eu não tive condição de comprar seu curso. Nunca alguém vai poder chegar e apontar o dedo na minha cara e falar isso. Porque eu sempre trabalhei em cima da risca para conseguir oferecer no máximo possível para qualquer pessoa conseguir adquirir. Você está entendendo? Então isso se trata muito mais de uma missão. A gente trabalha aqui com pessoas. Isso aqui não é um negócio, isso aqui é gente, cara. É por isso que eu trabalho com pessoas de forma diferente. Você percebe que tem gente que eu tô falando assim, chuta o pau da barraca e manda embora. Ah, Júnior, o que eu faço? Chuta o pau da barraca e manda embora. Vagabundo, não quer ajudar, não quer cooperar, manda embora. Agora tem pessoas que elas falam a mesma coisa pra mim, eu falo, não, fica. Não sai, não abandona. Fica até o fim. Por quê? Porque por mais que você só esteja vendo a pergunta da pessoa, às vezes essa pessoa já está conversando comigo, ó, no particular. Às vezes essa pessoa já está sendo atendida por mim, ó, e eu conheço a história da pessoa.
Então cada pessoa é tratada da forma que a vida dela lhe traz. Eu não posso jogar todo mundo dentro do mesmo saco aqui e achar que vai funcionar para todo mundo da mesma forma. É por isso que eu respondo a cada uma das pessoas de acordo com a sua necessidade. Porque primeiro eu vejo qual que é o caso da pessoa, eu vejo qual que é a história da pessoa, para depois eu vir falar. Eu não fico atirando para todo lado a mesma coisa, porque não funciona. Entendeu? Porque aqui a gente lida com pessoas e aqui a gente valoriza pessoas. A gente não está aqui para fazer outra coisa senão conseguir trazer vocês de volta para a vida aí. Depois de falar só um tantinho bom, deixa eu voltar lá no começo para ver as perguntas de vocês. Eu sei que na hora que eu começo a falar, o pessoal até desanima de perguntar, fala, vixe, agora vai longe. Aí fica um espaço em branco aqui nas perguntas. Espera aí que eu tô voltando lá em cima. Aguenta firme aí. Bastante gente entrou depois que eu já tinha começado, né? Então seja bem-vindo aí para quem entrou depois das 8. Horário novo, né? Claro, é claro que um monte de gente ficou meio perdido aí. Mas vamos ver se nesse horário a gente consegue ficar mais acessível aí para a maioria das pessoas. Hoje ainda tem esse diferencial, que hoje é véspera de feriado, né? Então tem todo esse porém aí. Espera só um instante que eu estou voltando lá no começo. E parece que não chega nunca. Eu vou parar por aqui porque, meu Deus do céu. Parece que eu não consigo encontrar o começo desse negócio. Deixa eu pegar por aqui, tá? Porque eu acho que eu não vou chegar nunca no começo. Ah, meu pai. A Nana Fernandes fala assim, a gente passa por situações em um casamento e ninguém ensinou a lidar com a crise. Percebi que inconscientemente cometi o mesmo erro que meus pais. A sociedade critica mais a mulher. E eu acho que eu perdi o começo aí da sua história. A Cris fala, tenho absoluta consciência de que preciso muito cuidar de mim. Antes de qualquer coisa, sei que não estou pronta para receber meu marido de volta e ele também não está. Muito importante isso. Isso é tudo a respeito aí do nosso autoconhecimento e da nossa maturidade, né? Porque isso é passar por cima da vontade, porque a gente tem vontade de que o nosso casamento seja reestabelecido. Independente da gente estar pronto ou não. É aquela vontade da criança birrenta? Exatamente. Então a gente quer simplesmente porque quer, por mais que a gente não esteja dando conta. Pode jogar que eu aguento. E no fim não aguenta, né? A gente acaba estourando aí as barreiras de novo e vai voltar para a crise de novo. É necessário que a crise ela seja resolvida antes que haja a restauração. Nós mulheres sentimos um peso maior por ter fracassado no casamento, mesmo se doando e se abdicando mais. Essa questão do que a Nana falou aqui faz muito sentido. É muito comum que as pessoas... Hoje tá uma live bem psicanalítica, né? É muito comum que as pessoas elas acabem reproduzindo os sistemas que foram pré-estabelecidos na sua família. Então, por exemplo, aquela família das mulheres divorciadas. Faz sentido? A família das mulheres divorciadas. A minha irmã é divorciada, a minha prima é divorciada, a minha mãe é divorciada e eu estou à beira do divórcio. Faz sentido? Então, isso são coisas que acontecem muito, tá, gente? Essa repetição geracional, tá? Ou às vezes até no casamento, conforme eu comecei falando aqui a respeito da resignação, né? Onde a sua mãe passou por um problema com o seu pai, né? O seu pai era usuário. Aí você vai e arranja o quê? Um usuário. Você está entendendo? Então essas coisas se repetem muito. E existe um poder muito grande. É claro que a gente não tem tempo aqui para psicanalizar, mas existe um símbolo muito forte na mente da criança com relação aos pais. A idealização dos pais. E no seu inconsciente, o seu pai, você que é mulher, o seu pai é o ideal. Entendeu? E aqui acontece uma sacada também que é necessário ser falada. Você fala, nossa, Deus me livre, eu odeio meu pai com unhas e dentes. Tudo aquilo que você odeia, você atrai, entendeu?
Então, tanto faz você amar de sobremaneira como odiar, você vai estar trazendo essa pessoa para você de alguma forma. Entendeu? Então, quando você tem alguma emoção exagerada, lembra que eu falei a respeito do exagero? Tudo aquilo que é exagerado vai acabar trazendo no futuro para você alguma coisa simbolizando isso. Então, eu odeio, né, todas as pessoas que bebem porque meu pai era alcoólatra, né? E mais cedo ou mais tarde aparece um alcoólatra na minha vida. Então, tipo assim, não faz sentido, se você parar para pensar racionalmente. Mas o que a gente precisa entender é que a nossa vida não é a respeito de racionalidade, não é a respeito do que faz sentido. Nós somos comandados pelo nosso inconsciente, e o nosso inconsciente ele é formado na nossa fase de infância, e tudo aquilo que ele vai abordando naquela época, ele vai reproduzindo na nossa vida adulta. Tá? É por isso que o Jung ele vai falar que enquanto nós não tornamos o nosso inconsciente consciente, ele determina o nosso caminho e nós chamamos ele de destino, entendeu? É por isso que muitas das vezes a gente roda e termina no mesmo lugar. Você fala, não, agora eu vou fazer diferente. Não, agora vai ser tudo diferente, eu vou tomar outra, eu vou fazer diferente e tal, e na hora que você vê, você está no mesmo lugar. Porque parece que alguma coisa te atrai para ali. Isso é o poder do seu inconsciente trabalhando. Descobri a traição, mas não nos separamos. Porém, hoje, 5 meses depois de descobrir, eu não consigo deixar de voltar no passado. Dói ficar junto e dói pensar em separar. É a famosa situação onde você fica num loop de confusão, né? É normal que você esteja vivendo uma confusão, porque a pessoa que você ama é a pessoa que te fere. Então, tipo assim, não faz sentido, né? A pessoa que prometeu te proteger é a pessoa que te faz sofrer. Entendeu? Então, a quebra da aliança, ela gera essa confusão na pessoa. Porque não faz sentido. A gente fica tentando racionalizar, mas não faz sentido. Né? Não faz sentido perdoar a pessoa que está me fazendo mal. Não faz sentido, mas eu preciso. Entendeu? Então, aqui a gente começa a pensar mais a respeito do que é importante para nós e do como que isso tem me afetado, como que eu posso trabalhar em cima disso para que eu fique bem, do que eu ficar pensando a respeito do relacionamento. Mais uma vez a gente volta lá na nossa prioridade. Qual que é a nossa prioridade? A minha prioridade é a minha saúde. Entendeu? Tanto a saúde emocional quanto a minha saúde física. Porque se eu estiver mal no meu emocional, daqui a pouco eu vou ficar doente no meu corpo. Entendeu? Então é a respeito disso que a gente precisa pensar. Não se preocupar muito com essa questão de eu não sei o que fazer com relação ao meu relacionamento. Primeiro, vamos colocar o pé no chão. Eu estou lendo o seu livro e na parte da prática de comunicação, esse seria o particular. Como faço para o particular? Caramba! Eu estou lendo seu livro e na parte da prática de comunicação, esse seria o particular? Como faço para o particular? Ah, eu acho que você está falando a respeito do curso, né? No curso, nas 12 primeiras aulas que você vai fazer, tem a aula sobre comunicação. Essa comunicação que você vê primeiro é a comunicação princípio, tá? O relacionamento, todo relacionamento começa e termina na comunicação. Então, a comunicação é o princípio que rege o relacionamento, certo? Então, todas essas 12 primeiras aulas que você está vendo nesse módulo que você fala, são módulos que falam a respeito dos princípios que fazem o casamento dar certo, certo? Então, isso é uma conscientização. Mais para frente, vai ter um módulo que fala a respeito de comunicação estratégica. Aí sim é uma comunicação prática. Nessa parte você vai entender a respeito de alguns erros de comunicação que a gente usa e tal, e vai conseguir enxergar no seu relacionamento o que estava de errado na comunicação de vocês, tá? Então é mais uma autoanálise do que uma prática de você já usar estratégica, tá? Então simplesmente se apegue ao que você precisa nesse módulo aí da comunicação, mas lá na frente já vai ter uma comunicação que é comunicação estratégica. Aí já é uma comunicação desenvolvida especificamente para atrair a pessoa, tá?
Mas esse módulo que você está falando, não. Esse módulo é um módulo de princípios. Renata, quando você fala módulo, você diz curso. Isso, exatamente. É isso que eu entendi. Ela estava falando a respeito do módulo. Do módulo não, do curso. O curso tem me ajudado com minha ansiedade. Essa que é a ideia. Tenho muita ansiedade, quero entrar no curso. Bora entrar no curso. Bicho, meu Deus, não me perguntem valores, gente. Eu não lembro quanto que tá ao certo. Então pode ser que vai que eu fale que é mais e é menos, vai que eu fale que é menos e é mais, então eu nem chuto. Tenho muita dependência emocional, minha ansiedade é muito grande. Ele fala que está sentindo minha falta e quer voltar, mas acho que não estou preparada. Ele confessou uma traição antes de sair de casa. Muito bom, Ju Schmitz, muito bom. Quando você consegue ter esse controle, né, de saber que não é a respeito de quando a pessoa falar, eu quero voltar, então volte. Não. Principalmente para vocês que são mulheres, esse autocontrole de você entender que você não é uma subordinada. Você não é uma subordinada do seu marido. Então, tipo, conforme eu falei bastante aqui na última live, o casamento é um lugar de liberdade. Ok, ninguém tem dúvida com relação a isso. Ninguém é obrigado a ficar. Então, se a pessoa quer sair, sai. Só que também o casamento não é bagunça. Então a pessoa não volta a hora que quer. Ela volta na hora que estiver pronto. Ela volta na hora que eu estiver pronto para receber de volta. Se eu não estou pronto, então eu não vou abrir a porta. Ok? Então aqui eu acredito que você não faz parte do curso, mas independente de fazer ou não, você simplesmente vai segurar a pessoa até a hora que você estiver pronta para realmente voltar. Porque voltar antes da hora é você decretar suicídio, tá? Voltar antes de você estar pronto é você reestabelecer aquela crise de uma forma maximizada. Porque se já não estava bom antes, agora vai piorar um pouco mais. E cada vez que você volta antes da hora é como se você ferisse em cima da ferida. Aí a pessoa que saiu, ela agora dessa vez sai falando, agora eu tenho certeza que não dá certo mesmo. Antes eu saí e fiquei com dó ainda, pensando, ai meu Deus, será que estou fazendo a coisa certa, né? Estou abandonando minha família, não sei o quê. E se eu batalhasse mais um pouco e desse certo? Aí a pessoa ela volta, antes da hora. Aí o que acontece? Aí não dá certo. Porque a crise ainda está lá, os problemas ainda estão lá, vocês não resolveram coisas nenhuma. E aí a pessoa ela fala, cara, quer saber? Realmente não dá certo mesmo não. A gente não... Vamos cada um procurar seu rumo porque a gente não dá certo. Então você acaba simplesmente intensificando o problema que vocês já estavam vivendo pelo fato de você estar recebendo a pessoa aí antes da hora. Espera aí que eu dei uma perdida aqui. Ele fala que está sentindo a minha falta, papapá. Para quem tem uma dependência emocional, você falar que você não está preparada para receber a pessoa, não sei, talvez você está sendo curada dessa dependência emocional aí. A pessoa que ela tem uma dependência emocional, ela não para pensar se ela está preparada ou não está preparada, não. Ela manda bala e fala, volta, pelo amor de Deus. Entendeu? Ela traz a pessoa na marra, arrastado do jeito que for. A pessoa que ela tem uma dependência emocional é muito mais a respeito do egoísmo dela do que a respeito da outra pessoa. Entendeu? Então, a gente fala muito a respeito do outro e tal, mas grande parte da problemática que a gente vive é a respeito de nós mesmos, entendeu? Esse começo, principalmente o começo da aula, onde a gente falou bastante a respeito de psicanálise aqui, fala muito a respeito dos problemas que a gente vive e do porquê que a gente vive. Do porquê que a gente vive dessa forma. Porque tem muita coisa que a gente precisa resolver com nós mesmos. Eu sentar na frente do psicanalista e botar para fora aquilo que tem para botar para fora e achar aonde estão as dores, aonde estão os problemas, tá? E depois eu faço parte do grupo. Isso, faz parte do grupo do WhatsApp, né?
Eu não tava enchendo, tem um mês que tô separada. Eu acho que era achando, será? Escreveu enchendo. Fazer 16 anos agora, dia 1º. Tá uma bagunça aqui pra mim, gente. Eu clico para o negócio subir, ele desce. Eu clico para descer, ele vai pro final. Conta um segredo aí pra mim. Me separei, vai fazer 4 meses. Ele decidiu ir embora. Um luto difícil, exatamente. Só que aqui, gente, casa um negócio que eu sempre falo pro pessoal que eu tô atendendo, quando se trata a respeito de luto, para que vocês consigam entender, né? Parece que é o fim do mundo. E aqui tem uma palavra que ela é muito forte com relação a isso. E ela diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. O que quer dizer isso? A Cris está falando, eu amo meu marido, só estou muito machucada, magoada e decepcionada com algumas atitudes dele, mas às vezes penso que ele não me merece. Ela está falando que ele não merece ela porque ela é boa, tá, gente? Ela não está falando que ele não merece porque ela é tão mal assim. Aqui já voltou onde a gente já tinha lido. Conforme eu estava falando a respeito do luto aqui, isso, pode ficar sossegado que eu tô vendo todas as perguntas aqui, tranquilamente. Então, com relação ao luto que eu falei agora, a pessoa que ela está vivendo luto, conforme eu falei, pensa a respeito lá de Eclesiastes 3, que fala que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ajuntar e há tempo de espalhar. Então, tudo tem seu tempo determinado. E com o luto, ou seja, com essa situação que você está vivendo, da depreciação do relacionamento de vocês, não é diferente. Então, se hoje é dia de chorar, então não tem problema chorar. Tem pessoas que falam para mim, Júnior, ainda eu tô chorando. Não tem problema chorar, gente. Se você precisa expressar isso de alguma forma. Se a maneira como você tem de se expressar é chorando, então chore. Tem pessoas que vão se expressar de outras maneiras, mas cada um coloca essa energia para fora de alguma maneira. Quando eu falei a respeito do versículo, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã, o que isso significa? Significa que eu preciso delimitar prazos para que as coisas aconteçam. Porque o meu emocional, ele é descontrolado, ele é descompensado. Então, como eu entrei nessa fase, nessa situação, onde eu não previa, eu não premeditava que isso poderia acontecer comigo, então eu vou ficar por um tempo boiando, tipo, sem saber o que fazer, totalmente confuso. E para isso, como a gente está falando a respeito de restauração de casamento, eu preciso estipular prazo. Cara, tipo assim, parece que às vezes não faz sentido. E eu entendo que às vezes não faz sentido para quem não vive tanto isso. Mas tem pessoas que a gente atende, que estão, tipo, há 10 anos vivendo um luto. E quando eu falo de viver um luto, não é que a pessoa ela tá passando pelo luto. É que a pessoa não conseguiu engolir aquela situação. Entendeu? E isso tanto a respeito de relacionamento, quanto a respeito de pessoas que realmente faleceram. Então, tipo, tem pessoas que pararam de viver e morreram junto com a pessoa. Você tá entendendo? E aí, o que eu preciso fazer? Eu falei a respeito disso também na live passada. O que a gente precisa fazer aqui na terapia, aqui na minha mesa? Eu preciso trazer essa pessoa de volta lá para a época onde aconteceu a morte, para que a pessoa ela venha viver o luto. Porque enquanto você não vive o luto, você não desapega para que você possa viver o que está por vir. Para você continuar a sua vida. Você está entendendo? Então o luto ele faz parte desse desapego para que a gente entre na parte da reconstrução do seu casamento. Tá? Então o luto ele faz parte desse abandono, onde eu entendo que as coisas realmente acabaram. Né? Então eu preciso chorar mesmo, eu preciso quebrar copo, eu preciso, sei lá, faz o que você quer fazer, sabe? O luto é um momento depressivo. E você é autorizado, você está autorizado a viver em depressão no estado de luto. Por um tempo determinado. E é você quem determina esse tempo.
Lembra que eu comecei falando que lá em Deuteronômio está escrito: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. É você quem delimita o tanto que você vai sofrer. A partir da hora que você fala, até aqui deu, a partir de hoje me levanto e vou fazer o que eu tenho que fazer. Inclusive, isso é tão bíblico que, né, eu falei a respeito de Deuteronômio agora, eu me lembrei de Davi. Davi, quando o seu filho estava no leito de morte, seu filho na infância ainda era um bebê, e a palavra de Deus diz que Davi, ele se cobriu de pano de saco, jogou cinza na cabeça, ficou sem comer, jejuando e chorando e se martirizando ali, e esperando que Deus fizesse alguma coisa em prol do seu filho. E o que aconteceu? O seu filho morreu. E aí as pessoas elas ficaram, meu Deus, e agora quem vai ter coragem de falar para o rei que o filho dele morreu? Porque se enquanto o filho estava vivo, ele já estava quase se matando sozinho, se a gente falar que o filho morreu, é perigoso ele morrer junto. Só que Davi, ele percebe as pessoas cochichando ali, um com o outro, e ele fala, o menino morreu, né? Eles falam, morreu. Ele se levanta, ele fala, prepara o meu banho, prepara a minha roupa, coloca a mesa que eu vou jantar. E ele entra no templo e adora ao Senhor. As pessoas falam, mas não faz sentido, né? Enquanto o menino estava doente, ele estava quase morrendo e de repente o cara se transforma e ele tipo começa a viver a vida dele. E é exatamente a respeito disso que a gente está falando de luto. O luto é essa passagem, essa transição, da qual eu preciso viver aquele momento, chorar, prantear o quanto eu preciso prantear, o quanto for necessário para me descarregar toda essa energia, tá? Para que depois eu continue a minha vida a partir de então. Ou seja, eu dei toda a honra que eu tinha que dar, se é para uma pessoa, eu sofri o tanto que eu tinha que sofrer, tanto que eu tinha que sofrer se é por um relacionamento, mas acabou. Eu não vou ficar sofrendo a vida inteira. A partir de agora, me levanto, pego as minhas estratégias de batalha e vou para o combate. Você está entendendo? O que as pessoas às vezes elas ficam confusas é que quando eu falo a respeito de fazer... de se tratar primeiro, quando eu falo a respeito de você viver o luto, a pessoa às vezes ela pensa que eu estou falando que não é para lutar pelo casamento. Mas isso já faz parte da luta pelo casamento. Isso já faz parte. Você está entendendo? Eu preciso primeiro cuidar de mim. Eu não falei que a primeira coisa, a prioridade sou eu? A prioridade sou eu. Então, quando eu agora estou reestabelecido, igual o rei Davi, chorou, pranteou, se humilhou, acabou. Agora se levanta, prepara a minha mesa, prepara o meu banho e eu vou voltar a ser rei. Vou voltar a reinar. Você está entendendo? É a respeito disso que eu estou falando. A partir do momento em que eu passei por aquela fase ruim, agora eu estou pronto para voltar a viver a minha vida. Do jeito que ela é agora, aceitando o meu estado atual. É separado? Então eu estou separado. Mas um separado que está buscando a restauração do seu casamento. Ok? Então é a respeito disso que a gente está falando. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Também sinto que não estou preparada para receber de volta. A Natália Matos. A Ju Schmitz fala, eu não consigo dormir à noite e nem trabalhar direito. E penso na traição o dia todo, por isso acredito que não estou preparada. E aí é uma questão de prioridade, ô Ju Schmitz, com relação a você tratar essa questão. Entendeu? Você precisa tratar isso. Você precisa resolver isso. Até quando você vai ficar sentindo essa dor? Até quando você vai sofrer essa questão dessa insônia? Até quando você vai deixar esses fantasmas do passado atrapalhar a sua vida atual? Porque se você parar para pensar, o que você está vivendo é sentimento. Não existe mais isso. Entendeu? Às vezes esse machucado, ele já até cicatrizou. Mas o que você lembra é da dor que você sentia quando você descobriu. Então, às vezes, nós somos mais massacrados por um sentimento do que por realmente aquilo que aconteceu. Então, eu preciso me desapegar disso. Eu preciso soltar aquilo que aconteceu. E isso é um processo de perdão. Isso é um processo de perdão. Quando eu falo processo, gente, é exatamente isso que eu quero dizer. O perdão, ele é processual. Não adianta você falar, eu perdoo, pronto, acabou. Nunca na vida. A não ser que tenha sido algo que não tenha te afetado.
Porque se realmente te fez algum mal, é duvidoso que você simplesmente vai falar eu te perdoo e tá limpo. O perdão é necessário que todo santo dia você perdoe. Toda hora que você lembre, você perdoa. A Ju aí, no caso, você que tem esse fantasma dessa traição que vive te perseguindo, cara, toda vez que vier à sua mente, né, que o seu marido ele te traiu, fala pra ele, eu te perdoo. Por mais que o seu marido não esteja aí, fala pra ele, eu te perdoo. E no outro dia, quando o fantasma aparecer de novo, fala, eu te perdoo. Vai chegar uma hora que você vai acordar e não vai ter fantasma nenhum. Você fala, cara, eu tô dormindo. Tipo, nem percebi, mas eu dormi. Por quê? Porque foi liberado. A única pessoa que está sofrendo com isso é você. O perdão ele é exclusivamente para você. Entendeu? Por mais que às vezes a gente se sinta no direito de querer cobrar alguma coisa da pessoa, né, de querer fazer justiça com a pessoa, que a gente quer que a pessoa pague de alguma forma, porque a gente está sofrendo, né? Quando você não libera o perdão, a única pessoa que sofre é você. Porque a outra pessoa está vivendo a vida dela, a outra pessoa continua fazendo tudo. Você não dorme, a outra pessoa chega ronca. Você não consegue comer, a outra pessoa está, meu Deus do céu, comendo até demais. Então a única pessoa que sofre pela falta de perdão é você mesmo. Por mais que você fale, Júnior, mas eu já perdoei. Mas ainda não foi liberado. Ainda não foi liberado. Isso é processual. E você precisa fazer isso como se fosse um dia após dia. Até que chegue um determinado momento e você fala, cara, realmente agora eu perdoei. Agora eu sei que foi liberado. Você está entendendo? Perdoar, eu até perdoei. O problema é a confiança que foi quebrada. Mais uma vez a gente cai aqui no perdão processual. Eu lembro e não me dói mais. Mas eu não consigo confiar mais. A confiança, ela é construída, tá? A confiança, ela é construída. Da mesma forma que o relacionamento, ele é construído. Então, por exemplo, por que eu falo pra vocês que quando o casamento acaba, ou melhor, quando houve uma traição, por exemplo, não dá pra vocês continuarem da onde vocês pararam? Porque o casamento foi quebrado. A aliança de vocês foi quebrada. Houve um relacionamento extraconjugal. Significa que foi ferido o princípio que dizia que você é meu e eu sou seu. Não tinha uma terceira pessoa nessa história. A partir do momento em que nós inserimos uma outra pessoa ou que nós quebramos uma confiança do outro, esse relacionamento foi quebrado. E não tem mais o que fazer com relação a isso. Agora, se eu quiser voltar, que esse casamento volte a funcionar, eu preciso restaurar esse casamento começando de novo. Não a partir da onde a gente parou, começando do zero. Então, quando a gente fala a respeito de restauração, se chama começar do zero. A confiança foi perdida. Vocês vão construir a confiança do zero. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas elas querem continuar da onde parou. O meu marido me traiu, deixei ele voltar para casa e vamos tentar fingir que nada aconteceu. Não vai. Aconteceu um problema entre a gente e tal, uma desconfiança, e aí a gente conversou, um perdoou o outro, e a confiança não vai acontecer de novo assim, de repente. Foi quebrada. Nós somos seres emocionais. Não tem como eu exigir de mim, uma coisa que é antinatural. Tem pessoas que muitas das vezes elas me procuram e elas falam, Júnior, eu voltei com meu marido, eu falei que eu perdoei ele e tal, mas cara, eu não consigo. Eu não dou conta. Quando eu olho pra cara dele, ele tá lá todo bem, dando risada, brincando com as crianças, pra ele tá tudo normal. Só que pra mim não tá. O que essa pessoa ela tá esperando? Ela tá esperando um comportamento que é antinatural. Isso é antinatural. Tipo, eu ter uma amnésia e esquecer de tudo que aconteceu. Isso é antinatural. Você tá entendendo? Então o que eu preciso? Eu preciso andar na verdade. A verdade é que aconteceu, e se a gente quer viver agora esse casamento de uma forma diferente, então a gente precisa construir esse casamento que a gente quer. A gente precisa modificar o que precisa ser mudado. Fazer as coisas serem diferentes. Você tá entendendo? Então confiança tem que ser reestruturada. Casamento tem que ser reestruturado. Nada que foi quebrado dentro de uma relação dá pra gente remendar de fita crepe e continuar fingindo que nada aconteceu. O grande problema é que a maioria das pessoas estão vivendo desse jeito. Varreu para debaixo do tapete e aí fala, volta, vamos voltar, vamos continuar daqui pra frente, o que passou, passou, tristeza nunca mais. Não existe isso não, gente.
Vamos ser adultos o bastante para entender que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Lamentavelmente. Eu queria ter esse elixir mágico aí que faz as pessoas esquecerem do que aconteceu, mas lamentavelmente é o processo. A gente precisa se submeter a esse processo. Ok? Perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, todos faleceram. Hoje enfrento o luto da separação. Me sinto perdida e triste, porque parece que todos que eu amo se vão. Ando sem forças. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. E você precisa de tratamento urgente. É muito difícil você conseguir segurar tudo isso sozinha, tá? Tomar muito cuidado com isso. Lembra que quando eu falo a respeito de prioridade, gente, não é brincadeira. Não esperem que a situação de vocês chegue numa complicação muito alta, num nível muito extremo, muito intenso de complicação para vocês começarem a correr atrás de uma solução, tá? Lamentavelmente, nós investimos no nosso carro, nós investimos na nossa casa, nós investimos no negócio, na profissão, mas a gente sempre fica para trás. A gente só resolve investir na gente quando a vaca já foi pro brejo. Aí a gente gasta rios de dinheiro e não dá conta mais de resolver o problema. Você está entendendo? Então tenha você como a prioridade da sua vida. Se tem alguma coisa que vale a pena você investir, correr atrás e resolver, é você. É a sua vida. Eu vou aproveitar aqui que vocês agora silenciaram. Eu não sei se vocês ficaram traumatizados com tudo que foi falado aí, mas eu vou aproveitar que vocês silenciaram aí. Seja bem-vinda, Daniela. Não é por causa da sua chegada que a gente finaliza, mas vocês que chegaram por último aí, eu vi que chegou uma porrada de gente de uma vez só aí. A live vai ficar gravada, tá? Depois vocês assistam aí. De muito proveito, tá? Foi uma live onde eu mais falei do que respondi. Mas é necessário, né, gente? É o que eu sempre falo pra vocês. Tudo que a gente desenvolve é em cima de verdade. Então não adianta eu ficar tampando o sol aqui com peneira e falando pra vocês que tá tudo bem quando não tá. Então tem muita gente aí que eu tenho certeza que se sentiu apertado aí quando eu falei a respeito de apegos, porque o que mais a gente encontra nesse meio aqui são pessoas desesperadas, falando que estão querendo tirar a vida, falando que não consegue viver sem o outro e coisas desse tipo, né? Então, com certeza fez você parar e pensar um pouco mais a respeito de como que as coisas elas funcionam. Tem alguém ali que perguntou, eu passei, só respondendo já as duas já. Eu falei, teve alguém que perguntou do preço do curso, né? Eu não sei o preço do curso, mas você pode entrar lá se você está no grupo do WhatsApp, por exemplo, naquele curso gratuito que você recebeu lá, na mesma página onde está o curso gratuito, você pode rolar para baixo lá, que tem as informações do curso completo, tá? O preço tem tudo lá, como que é a forma de pagamento. E pro pessoal aí das terapias, né? Teve o pessoal aí que estava falando do tratamento, né? Pro agendamento, gente, se você quer agendar algum horário aí comigo, você vai procurar no www.atendimentojuniorbrito.com. Por favor, alguém escreve aí para mim nos comentários aí que eu vou fixar. www.juniorbrito.com. Esse é o site do atendimento. Você não precisa falar com ninguém, você simplesmente entra lá no site, procura um horário e uma data que dá certo para você. Ali você acerta tudo e já fica garantido. E mais uma vez eu estendo aqui para vocês a possibilidade que eu comecei falando aqui no começo do vídeo. Se caso você entrar lá, os horários são escassos mesmo, tá, gente? O meu horário é muito ruim, o meu horário é muito corrido. Mas se você entrou lá e falar, Júnior, eu não tenho um horário que dá certo para mim lá, me chama no particular, pode ser aqui pelo Instagram mesmo, manda uma mensagem aqui no particular e fala a respeito do horário, do dia que daria certo para você, que com certeza a gente vai estar procurando aí uma possibilidade para a gente conseguir estar te atendendo, tá? Não seja por isso que você não vai ser atendido, tá bom? Faltou um pouco aí, Elaine.
é atendimentojuniorbrito.com. www.atendimentojuniorbrito.com. Esse é o site do agendamento, tá, gente? Agora, para o pessoal que quer fazer o curso, é lá na onde você recebeu o curso gratuito. E deixa só a Elaine colocar o site aqui que eu vou deixar ele vou deixar ele fixado aqui, porque toda vez tem um monte de gente perguntando e não adianta falar, tem que deixar escrito, senão o pessoal pergunta do mesmo jeito. É atendimentojuniorbrito.com. E você que chegou aí no final aí e não pegou o início, né, onde eu falo a respeito do projeto, você não faz parte do Casamento Sem Crise, você pode estar fazendo parte aí, entrando lá pela bio, lá na minha bio, tem um link ali onde você entra, se cadastra e você vai. Aí, agora sim, atendimentojuniorbrito.com. Esse aí é o site. Obrigado, Cris. Cadê? Fixar comentário. Então, se você não faz parte, você entra pelo link que está lá na minha bio, você vai ter a opção de você fazer parte de algum dos grupos do Casamento Sem Crise. Hoje nós já somos mais de 1000 pessoas sendo atendidas nos grupos do WhatsApp, tá? Então, tudo isso para a glória de Deus. Pense aí que cada uma dessas mulheres, a maioria são mulheres, são representantes de uma família. Então, se nós temos trabalhado aí em cima de 1000 famílias, é gente pra caramba, tá? É gente pra caramba. E graças a Deus a gente está conseguindo ter resultados aí incríveis, né, em todas as áreas. As pessoas elas têm tido as suas vidas transformadas, não só com relação ao casamento em si, mas as pessoas elas têm se conhecido, as pessoas elas têm voltado a viver, voltado a ser feliz. Então, cara, só tem coisas boas para falar, eu só tenho a agradecer a vocês, pessoas que fecharam comigo. Tem gente que está comigo aí desde os primeiros grupos que a gente começou. Então, só tenho a agradecer a cada uma de vocês, o pessoal dos atendimentos aí, o pessoal que é recorrente, né? Tem gente que já restaurou o casamento e mesmo assim continuou fazendo tratamento comigo, porque você acaba desenvolvendo, né, no seu pessoal, no autoconhecimento, nas terapias, e tem gente que gosta tanto que resolveu o casamento e começa a arranjar outro problema para a gente resolver. E nós resolve mesmo, não tem problema com relação a isso não, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês aí, vocês estão construindo uma história junto comigo e um diferencial, né? Algo que eu falei para uma das alunas esses dias, que é um tempo diferente que vocês estão vivendo. Por quê? Porque vocês estão pegando um começo, né? Vocês estão pegando uma possibilidade onde vocês têm um livre acesso. Todos os dias, às 5 horas da madruga, eu estou respondendo o pessoal lá do curso. Eu estou lá na Hotmart respondendo o pessoal que faz perguntas lá no curso. E é eu que respondo. Eu não deixo ninguém de equipe responder, falar nada. Porque eu atendo cada uma das pessoas segundo as suas necessidades. Porque eu conheço cada uma das pessoas que estão ali. Cada necessidade que as pessoas trazem. E só que vai chegar um tempo que eu não vou dar conta disso. Né? Vai chegar um tempo onde a estrutura ela vai ser tão grande que eu não vou dar conta de trabalhar sozinho. E então, tipo assim, vocês estão desfrutando desse tempo, dessa possibilidade, onde vocês conseguem ainda ter um livre acesso, onde a gente consegue conversar pessoalmente, onde você pode agendar um horário comigo e a gente conversar pessoalmente. Mas é claro que eu tenho visto as coisas crescerem de uma sobremaneira, né? Eu olho todo dia no meu Instagram os números crescendo de uma forma exponencial e é um trabalho com muita seriedade que a gente faz. A gente não está aqui brincando com ninguém. E é claro que isso vai voar, Eu tenho trabalhado muito com pessoas de fora do país, com pessoas do exterior, e isso tem chamado a atenção de pessoas de fora também. Né? Eu comecei no meio do ano passado, antes da gente começar o projeto, eu já estava fazendo entrevista com o pessoal dos Estados Unidos. Então, tipo assim, desde o princípio eu sempre soube que isso ia ser um diferencial. Né? Isso não ia ser simplesmente mais um projeto, eu já tinha desenvolvido outros projetos com relação à família e eu sempre percebi que tinha um diferencial com relação a isso. Então você que está fazendo parte hoje, você aí que começou junto comigo praticamente, você tem essa disponibilidade, essa possibilidade de viver e de ver esse negócio construindo. Teve gente que entrou no curso quando tinha 12 aulas.
Teve gente que entrou no curso quando o curso era R$50. Então você vai percebendo como as coisas elas vão avançando e você já está lá no meio, entendeu? Então, quanto antes você participa disso, mais você aproveita. Porque o pessoal que começou com as 12 aulas, eles ainda continuam participando quando tem 100 aulas, entendeu? Então, eles simplesmente compraram na baixa e eles estão tendo lucro na alta agora. Então, gente, em tudo, totalmente grato a vocês. Não esqueçam de estar orando por mim, tá? Vocês sabem que a minha vida, a minha rotina é pauleira, é violência pura, mas eu tenho casa também, eu tenho família, eu tenho filho recém-nascido para cuidar e eu sou totalmente dependente da oração de vocês também. Então, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado, as pessoas que têm mandado mensagem para mim, não para pedir alguma coisa, mas para me agradecer por alguma coisa que aconteceu, por alguma conquista, né, para me falar a respeito das coisas mínimas que tem conseguido resolver. Tem pessoas, eu não dormi há tantos anos, agora eu estou dormindo. Né? Então, tipo assim, são coisas que me deixam feliz por saber que eu estou participando da história de vocês ativamente, tá bom? Então, no demais, eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e muita, muita, muita intencionalidade, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, gente.